Amém, irmãos? Boa noite, todos bem? Vamos a mais uma exposição bíblica. Vamos abrir no Salmo de número 37. Salmo 37, um salmo de Davi. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada e armam o arco para derrubarem o pobre necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia que nós podemos aprender a Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus, colocando a minha vida e colocando a vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que nós possamos, Senhor, aprender a Tua Palavra nessa noite. Vem com o Teu poder, Senhor, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos abrir o nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nosso texto base hoje começa no versículo 20. Nós, só relembrando, nós falamos sobre o perigo das riquezas, 2 palavras. Agora nós vamos estar avaliando o quê? O tema desse próximo estudo nosso, que não sei quantas palavras vai levar, é aonde está o teu coração? Esse é o tema. E o versículo base é o 20 e o 21. Então, Mateus 6, versículo 20 diz assim: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Até aqui. O que acontece? Jesus aqui nos orienta sobre o ponto principal da vida. É uma questão, veja, todos nós temos uma tendência a enxergar a vida apenas do ponto de vista prático, do ponto de vista material, do ponto de vista das realizações. Existe problema disso? Não. Eu lembro, por exemplo, um exemplo que o meu primeiro pastor dava, que existe pessoa que o foco da vida dela é fazer armário embutido para a cozinha e para o quarto. Existe algum problema com armário embutido da cozinha e do quarto? Não. Normal. Pessoa ter essas coisas não é nenhum problema. Agora, o problema é o seu foco
E a sua vida está focada nisso. Porque o que acontece? Veja, Jesus aqui em várias passagens, Jesus nos mostra o seguinte: existem obras que nós vamos levar para a eternidade. Existem tarefas que, se feitas aqui, nós vamos receber galardão. A nossa vida não encerra na sepultura. Na verdade, o nosso corpo vai para a sepultura. Mas assim que esse corpo físico desliga, a minha alma e o meu espírito vão imediatamente para Deus. E tudo aquilo que eu realizei através do meu corpo, através do corpo da igreja, é o verdadeiro que vai ficar. Na verdade, naquele dia, nada vai importar qual foi sua carreira, nada vai importar qual foi o seu PhD, nada vai importar qual foi a sua faculdade, não vai importar o tipo de bairro importante que você morou, não vai dizer nada o valor que os homens davam por você ser uma figura iminente. Naquele dia, apenas vão restar os valores do reino. E muitas vezes dentro da igreja a gente tem dificuldade em enxergar dessa forma. E acaba falhando. Acaba correndo atrás daquilo que não é verdadeiro, que não é genuíno, em detrimento, em prejuízo daquilo que é o definitivo. Por exemplo, eu tenho uma visão, e eu creio que é uma visão bíblica, eu acredito muito no ministério dos leigos. O que é o ministério dos leigos? O ministério dos leigos é o seguinte: cada crente é um ministro. E o que me empolga na questão do ministério dos leigos? Veja, eu não estou falando que cada crente é um pastor. Eu não estou falando que cada crente é um diácono. Eu não estou falando que cada crente é um ancião, presbítero. Eu estou dizendo que cada crente é um ministro. Ele é nação santa, sacerdócio real, alguém que tem por obrigação, segundo a Bíblia, de primeiro, marcar sua geração. De segundo, impactar o meio onde foi plantado para Deus. Então, por exemplo, eu lembro uma vez eu tive contato com um pastor de Hong Kong, o pastor Ben Yong, algo assim, vou lembrar o nome dele. Ele era responsável por 200 igrejas plantadas em Hong Kong. Até agora eu fiquei pensando, veja, Hong Kong voltou para o controle da China e estão perseguindo igrejas. Tomara que ele esteja bem, porque esse homem, ele investia demais no ministério dos leigos. Por exemplo, qual que era a visão de evangelismo dele e de plantação de igreja? Eu lembro que um caso muito notório que ele contou, uma secretária dele, junto com o seu marido, firmes na palavra, firmes em oração, conhecedores das escrituras, conhecedores do plano de salvação, resolveram virar missionário. Como é que foi a obra missionária deles? Eles tinham profissão. Aí eles arrumaram um emprego. Dentro desse emprego eles começaram a fazer reuniões de evangelismo. Dentro dessa reunião de evangelismo eles começaram a ganhar pessoas. Deus começou a salvar. Da união dessas pessoas tinha um grupo familiar, ou célula, ou grupo pequeno. Não importa, eu não tenho nenhum problema com isso. Sou até a favor, igreja nas casas, sou até a favor que haja células, haja culto em casa, haja grupos familiares. E aí a visão missionária deles era o seguinte: tem um grupo familiar, ele vai crescer, vai multiplicar, forma 2. Os 2 vão crescer, vai multiplicar, forma 4, eu já tenho uma igreja. A partir daí é só trabalhar na edificação, que vão surgir novas lideranças, novas coisas. Por quê? Porque o que a gente acredita, dentro até dessa visão aqui de reino, é um advogado para Cristo. Ele é missionário em tempo integral. Quando? Quando ele está trabalhando como advogado. É um vendedor para Cristo. Por exemplo, eu sou missionário em tempo integral. Por quê? Sempre que eu tenho uma oportunidade eu compartilho o Evangelho. Essa é a verdade. Essa foi a maneira de ser da igreja primitiva.
que varreu o mundo antigo. Era uma igreja onde, veja, qual o conhecimento, imagina um jovenzinho turco da região da Galácia, que nunca ouviu falar do Deus Altíssimo. Qual era o conhecimento bíblico que esse jovem tinha? Esse jovem tinha um fervor no coração. E os ensinos que Paulo deixou, os ensinos que Timóteo deixou, os ensinos que Tito deixou, os ensinos que Apolo deixou, e evangelizava em tempo integral. Porque a gente vê na Bíblia, Paulo e Barnabé viajando com o Ciado, a gente vê Lucas, a gente vê Marcos. Mas, por exemplo, ali em Filemon, a gente percebe Filemon, um homem eminente da sociedade. Não se cita o tipo de conhecimento bíblico de Filemon, mas cita-se o seguinte: havia uma igreja que funcionava na casa de Filemon. Uma igreja viva. Então, assim, qual é um dos grandes problemas da igreja moderna? É a separação entre clérigos e leigos. Para século XXI, os leigos têm que funcionar. Para o leigo funcionar, ele tem que entender que existe um reino. Existe um legado que ele vai levar para a eternidade. Existem obras que, se feitas aqui, ele vai carregar para a eternidade. E vai receber, inclusive, galardão. Longe de mim dizer que cada crente é um pastor. Isso não é bíblico. Agora, um crente, inclusive maduro na fé, até no aconselhamento bíblico ele pode funcionar. O problema é que na sociedade ocidental, final do século XX, começo do século XXI, as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu projeto de vida, estão muito mais preocupadas com a sua carreira, estão muito mais preocupadas com a sua família, e elas acabam caindo no versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Sendo que elas poderiam fazer tudo isso, sendo um ministro em tempo integral, um evangelista, um expulsador de demônio, uma pessoa que orava por cura, um aconselhador, um apagador de crise. Tempo integral, chegou no escritório, olhou para a cara da colega de trabalho com os olhos inchados. Ô fulano, o que aconteceu? Estou falando uma mulher, no caso. Aí já escorre uma lágrima, briguei com meu marido. Não, calma, vamos conversar, vamos orar. Vamos pedir para Jesus pôr a mão nisso aí. Esse é o ministério dos leigos. Isso é ser cristão. Se distorceu o que é ser cristão. E aí o que acontece? Essa separação está matando a igreja. Adianta você ter boa teologia se o crente não funciona? Sabe o que a igreja vira? A igreja vira um gueto. A igreja vira um reduto de pessoas pseudo-intelectuais, com a cabeça do tamanho de uma melancia, e não ganha ninguém para Cristo. Se manifestar um demônio, é capaz de fazer um aconselhamento. Você está muito estressado. Sabe, falta vida, falta algo real. Falta um cristianismo verdadeiro de dia a dia. Vida normal, mas porém a pessoa atenta. Por quê? Porque não se atentam, mas ajuntai, versículo 20, tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. E sabe por que isso acontece, gente? Nós também vamos estar falando disso. Porque no 21 fala uma verdade: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vou falar um pouco sobre o coração. Nós vamos ter que ter uma palavra completa sobre o coração. Por quê? Coração na Bíblia aponta para o homem interior. Na verdade, o coração é o centro do homem. Algumas vezes na Bíblia ele aponta para a alma. Algumas vezes na Bíblia ele aponta para o espírito.
Até cabe aqui uma explicação rápida que depois eu vou afundar. Por exemplo, o homem é corpo, alma e espírito. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses fala: apresentei corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então eu tenho uma informação bíblica, que eu sou alma, eu sou corpo, eu sou espírito. Existe uma pequena discussão sobre se o homem é triuno, corpo, alma e espírito, ou se o homem é dividido em duas partes, a parte material e a parte imaterial. Na igreja que eu fui salvo, eles dividiam o ser humano como triuno, corpo, alma e espírito. Mas depois, vendo alguns estudos, eu também comecei a reconhecer que é verdadeira essa divisão, o homem visível e o homem invisível. O homem material e o homem imaterial, que é a minha mente e o meu espírito. Então, como eu entendo hoje? Eu acho que é melhor, vou ter até a ousadia, talvez existam outras pessoas que pensam assim, mas o que eu vou falar aqui é uma ousadia. Mas eu dividiria o homem em duas partes. O homem material, que é o nosso corpo, e o homem imaterial, que é a nossa alma e o nosso espírito. Por quê? Porque a Bíblia é clara, ela fala que o ser humano tem alma. Essa palavra alma é psique. Aonde estão, segundo a Bíblia, nossas emoções, nossa vontade, onde estão as nossas coisas. Terceira coisa, a Bíblia fala do espírito, e a palavra que a Bíblia usa para espírito não é psique, é pneuma. Porém, pela Bíblia, a gente percebe que existe uma íntima ligação entre alma e espírito. Então, quando a gente fala dessa divisão, ela é apenas didática. Porque na prática, eles estão entrelaçados dentro do homem interior. E é ali, para mim, que está o coração. Quando a Bíblia fala o coração, ela não está falando dessa bombinha de sangue que você tem. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do homem interior, do seu íntimo, da sua vontade, do seu espírito, da sua psique, daquilo que controla o seu ser, daquilo que te movimenta lá do íntimo. É disso que a Bíblia está falando. E por que isso é importante? Porque o que vai no seu coração vai ditar a maneira que você vai viver a vida. Então, antes de eu entrar naquelas conversas esforofobéticas, o homem é triuno, o homem não é triuno, eu prefiro entrar assim, o homem visível e invisível. No invisível a gente sabe que tem duas partes, a alma e o espírito. É muito clara a divisão. A Bíblia não fala que o Espírito Santo habita na nossa alma, na nossa psique. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita no meu pneuma. Mas veja que interessante. A mesma Bíblia fala para mim encher a minha mente com a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Percebem a íntima ligação? Então eu tenho que, por exemplo, por que está abatida a minha alma? Confiarei no Senhor. Veja, está abatido. O que é o sentimento? É você estar para baixo. Confiar no Senhor é totalmente espiritual. Porque você só confia no Senhor pela fé. E fé não é uma faculdade da alma, é uma faculdade do Espírito. A fé salvadora, ela provém do novo nascimento. O novo nascimento é algo que acontece no Espírito. Porém, ela reflete uma atitude na sua alma. Porque você confia no Senhor com todo o seu coração. Percebe como é entrelaçado? Nós vamos desenvolver isso um pouco mais. Então é muito importante. Veja, a primeira coisa que eu tenho que corrigir: o coração. E para começar a corrigir o meu coração, eu tenho que entender que eu estou construindo uma história aqui.
A minha vida cristã é uma história. E essa história eu vou levar para diante de Deus. E essa história vai ser julgada, não para mim dizer se eu vou ser salvo ou não. A minha salvação foi resolvida na eternidade passada, quando Deus muito me amou e na sua soberania escolheu me salvar. Escreveu a minha história. Designou quem eu era. E milagrosamente veio e me salvou. Mas vai haver um tribunal onde eu vou responder tudo aquilo que eu fiz. Que tipo de vida eu levei? Quais são os verdadeiros valores que eu tive na vida? Então isso é extremamente importante. Então vamos abrir primeiramente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos um pouquinho à frente. Vamos avançar bem devagar. Primeira Coríntios 3, é um texto clássico, eu já preguei esse texto aqui na igreja algumas vezes, mas é impossível de falar de eternidade e não falar desse texto. Então, 1 Coríntios 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha que interessante. Paulo está falando que nós somos cooperadores de Deus. Paulo está falando que nós somos obreiros de Deus. Quer ver que barato? Vamos ler o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. O que é o edifício de Deus? A igreja. Pedras vivas. Então Paulo, muito rapidamente, ele entendeu que ele era um cooperador de Deus. Não era ele que realizava o milagre de fazer crescer a igreja, mas ele era um colaborador que levava o evangelho e como colaborador havia a lavoura que ele colhia, que eram as almas. Nós vamos falar sobre isso, sobre as coroas da eternidade. O ganhador de almas tem uma coroa diante de Deus. Para mim, coroa fala de prêmio. Para mim, coroa fala de um reconhecimento de posição. No caso, até, coroa na Bíblia desses textos é Stefanos. Em grego, Stefanos é a coroa aquela coroa olímpica do vencedor. Nós vamos passar por isso. Então Paulo entendeu como a coisa funcionava. Então no versículo 10 ele fala: eu como sábio construtor do quê? Do edifício vivo, igreja. A pergunta é: todo mundo na igreja tem essa visão? Nós somos levados para a igreja como meros consumidores. Todo mundo, a grande maioria, se achega à igreja como um consumidor. Ninguém se achega à igreja para dar. Eu lembro, quando eu fui salvo, no local onde eu fui salvo, os irmãos tinham um firme compromisso de servir. Hoje, para aparecer alguém para servir, é a coisa mais difícil. Agora, existem bons exemplos. Por exemplo, eu conheço um pastor Osiel, da Assembleia de Deus de Fazenda Rio Grande, Assembleia de Deus Missão. E ele, na igreja deles, por causa do problema de Covid, eles são uma grande igreja. Então, eles têm condição de se reunir com um espaçamento de pessoas. Eles tiveram que dividir a igreja em 2, 3 cultos. O que acontece? As irmãs da igreja se reúnem, limpam toda a igreja, aí tem o culto, dentro do horário, no máximo 1 hora de culto. Sai um grupo, enquanto aquele grupo está saindo, em 15 minutos as irmãs limpam a igreja, tudo de novo. Cadeira por cadeira, chão, banheiro. Vem o segundo culto. Quando as pessoas saem, elas limpam de novo a igreja, porque vai ter mais um culto.
E no final daquele culto elas limpam de novo a igreja. Por que que isso acontece? É gente que tem visão de reino. É gente que compreende a oportunidade, a honra que você tem de servir o corpo de Cristo. Mas se eu me achego a Cristo, me achego à igreja como um consumidor, dentro dessa mentalidade mercantilista do final do século XX, começo do XXI, isso é loucura. Para que eu vou servir? Eu tenho muito o que fazer, veja. Eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. Não tenho tempo. Pastor, não me arrume nada, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho paciência. Cuidar de gente dá muito trabalho. Eu não tenho saco, pastor. Como que eu vou ficar 3 horas da manhã orando com alguém no telefone que acabou de brigar com o marido? 6 horas da manhã eu tenho que estar em pé, porque eu vou trabalhar, vou chacoalhar no ônibus, pastor. Isso é para você. Vamos fazer o seguinte, pastor. Eu vou te dar 10% do meu dízimo, vou comprar o seu serviço, para você fazer esse serviço. Aí a gente se vê no domingo, cantamos 3 hinos, lemos 2 salmos, fazemos tudo que o pastor falar. O pastor vai mandar levantar, eu levanto. O pastor vai mandar fechar o olho, eu fecho. O pastor vai mandar falar amém, eu falo. Mas é o seguinte, não me meta em ministério. Eu dou até as colheres da casa para o pastor, mas faz você. Faz essa meia dúzia. Essa é a mentalidade que nós temos. Brasil. Curitiba. Ano de 2020, um bando de consumidores. Essa é a experiência que a gente tem. Por quê? Falta de entendimento de reino. Porque olha que Paulo vai continuar falando. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Aí que acontece, eu vou coceira o nariz incomodando. Aí o que acontece, a pessoa fala, está vendo, pastor, o que o pastor está falando não é bíblico. Porque está falando que não preciso servir aqui. Está falando que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Justamente. Conforme Filipenses capítulo 2 fala, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que se esvaziou de si mesmo, abriu mão da forma de Deus e veio como servo. Quando eu sirvo, eu estou me assemelhando a Jesus Cristo. Se você lembrar, na última noite que o Senhor esteve livre, o Evangelho de João retrata uma coisa chamada lava-pés. E Jesus pegou e lavou os pés, do qual Pedro falou, não, Senhor, não vai lavar. Não, Pedro, se não lavar não tem parte unida. Então lave inteiro. Não, Pedro, os pés. Por quê? Jesus estava ensinando a servir. Qual é um dos grandes defeitos da igreja moderna? 98% da igreja tem mentalidade de consumidor. E 2% tem mentalidade de servo. É bem interessante que Paulo, quando se auto-intitula servo, ele usa a palavra upereta, uperetes. O que é o uperetes, o upereta? É aquele escravo que remava nas galeras, acorrentado, e ele era um condenado à morte. Que depois de condenado à morte, ele ainda tinha que trabalhar remando nas galeras, até que ele não servia para mais nada. E ou morria doente, ou morria executado, ou morria acorrentado à galera, afundando no Mediterrâneo. O Peretes. O que Paulo entendia? Eu estou morto, eu morri. E eu estou acorrentado nesse evangelho aqui. Até o dia que eu partir para a glória. Essa é a mentalidade bíblica. Essa é a mentalidade da Bíblia. Porque o fundamento que é Cristo, um dos aspectos desse fundamento é coração de servo. E o texto continua. Versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha,
Olha que interessante, eu não conheço nenhum edifício construído com pedra preciosa, tirando os templos. Paulo está dando aqui que edifício que é esse? É a igreja. Num outro texto, ele fala que existe vaso para honra e vaso para desonra. Aqui ele está colocando a qualidade daquilo que forma o edifício. E ele divide isso em ouro, prata, pedras preciosas. Aí o material cai. Madeira, feno e palha. Então o que ele está nos ensinando aqui? Que esse edifício chamado igreja está sendo construído por todos os membros da igreja. Por quê? Porque você é pedra viva. Não, eu não, pastor, então você não é salvo. Você não está no edifício. Quando eu nasço de novo, acontece meu novo nascimento, eu sou inserido no edifício, eu sou uma pedra viva, que faz parte da formação do edifício agora. O texto mostra que tem pedra, que é ouro, edifica como ouro, como prata, como pedras preciosas. E tem pedra que edifica como madeira, feno e palha. Olha depois da palha, tem uma vírgula aí. A ideia continua, a oração continua. 13. A obra de cada um se manifestará. Opa! Você é madeira, feno, palha, ouro, prata, pedras preciosas. Você é uma pedra viva, você está edificando um edifício vivo chamado igreja. Sua obra vai manifestar. Isso aqui é um fato, não é uma possibilidade. É um fato. A obra de cada um se manifestará. E aí o que vem? Na verdade, o dia declarará. Que dia? O dia da vinda do Senhor. Que acontece também quando eu vou para o Senhor. Assim que eu termino meus dias aqui, imediatamente eu conecto com Cristo. Na eternidade. Meu corpo vai para a sepultura, meu espírito volta para Deus e minha alma está junto com o Senhor. Conscientemente, acordadão. Na eternidade, salvinho, porém, vai haver o tribunal de Cristo. Na consumação de tudo. E aí o que vai acontecer? Porque pelo fogo será descoberto. O fogo é o quê? O fogo da Bíblia vai purificar. Fogo da Bíblia, em vários textos, mostra a ação purificadora de Deus, é a limpeza, é separação. Todos esses aspectos tem o fogo. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Rapaz, fica tranquilo. Se você edificou com ouro, com prata e pedras preciosas, você vai ter galardão. Pode ficar em paz, numa boa. Ninguém toca no seu galardão. Vai receber prêmio. Mas tem um outro grupo, que o 15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Eu preciso estudar o que é essa palavra detrimento. Se eu não me engano, uma das traduções fala a palavra dano, acho que encaixa aqui também. Sofrerá dano. Sofrerá reprimenda. Mas não é para salvação, porque o próprio texto explica. Mas o tal será salvo. Então você, Rodrigão, está coçando o dedão do pé, está cuidando do seu próprio nariz. Eu vou ser um engenheiro, pós-graduado, pós-doutorado, funcionário do presidente executivo da NASA, vou à Lua 4 vezes, esse é meu projeto. E a paz do Senhor, irmão. Vai fundo. Só que vai sofrer detrimento. Mas, glória a Deus, que a salvação é pela graça e não por obras. O mesmo tal será salvo.
todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aí ele vem falando dos obreiros. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Aí o 23 ele é taxativo. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que acontece, gente? Vai ter consequência. A sabedoria desse mundo é loucura. Eu lembro de uma história que o pastor Aloysio contou. Ele encontrou um rapazinho, estava conversando com o rapaz em época de vestibular. E aí ele perguntou, e aí, está estudando? E o rapaz respondeu meio desanimado, pastor, eu estou estudando. Aí o pastor Aloysio falou, mas eu estou vendo que o irmão não está muito animado. Aí o rapaz falou, sabe, que eu não gosto daquilo que eu vou fazer. Aí ele perguntou, mas por que você vai fazer então? Ah, pastor, eu vou fazer porque dá dinheiro. Não, irmão, tem coisa, irmão, o que você queria ser? Fala, pastor, eu queria ser pastor. Eu queria fazer teologia, só que ser pastor não dá dinheiro. Então eu vou seguir essa profissão. Aí o pastor Aloysio conversou com ele e pensou, nossa, me chamou de miserável. Mas assim, por exemplo, pastor Aloysio até na Inglaterra morou. Deus pagou. Pastor Aloysio fez faculdade de psicologia, se não me engano fez pós-graduação, fez grego, fez hebraico, estudou teologia. Deus pagou tudo. Pastor Aloysio é de uma família humilde, da região de Goiânia, foi criado pela sua mãe, pela sua velha avó, por duas mulheres, e teve que aprender muito cedo a ser um homem. Nem pai tinha. E Deus fez tudo isso. Transformou quase num erudito. Percebe? Então as pessoas inverteram os valores. Há 150 anos atrás, um jovem da igreja, o que ele mais queria era ser pastor. Eu lembro, quando eu fui salvo, eu queria ser pastor. Eu sabia que eu ia ser pastor. E já com uma semana, 2 de salvo, já me encarava como pastor. É ou não é? Sempre. Eu sabia que eu ia ser pastor. Eu sabia que eu não ia dar conta de fazer outra coisa na vida. Sabe? E glória a Deus por isso. Na verdade, eu peço a Deus que Ele me dê a obra. Por exemplo, eu sou um pastor que não sou conhecido por ninguém. Mas o meu melhor eu tenho procurado fazer. E eu entendo que hoje o meu melhor o que é? É pastorear essa pequena igreja, que nesses tempos de Covid está muito difícil, estamos sofrendo um monte, porque nós temos uma série de dificuldades que nós não podemos nos reunir. E a outra opção que fica é esse trabalho na internet, que eu espero que poder ajudar de alguma forma, com uma teologia razoável, lógico, dentro da minha pequenez, dentro da minha ignorância, ajudar algum jovem pastor, algum jovem obreiro que vai procurar a palavra, entendeu? De repente, meus netos, se Jesus não voltar, meus bisnetos, pode consultar minhas palavras. Pode pegar uma teologia, porque teologia nunca envelhece. Se ela é bíblica, ela nunca envelhece. Se Jesus não voltar, eu posso chegar daqui a 1000 anos, ter toda a minha palavra, toda a obra de uma vida gravada. Capaz até dos caras fazerem um PowerPoint ficar até mais bonito, diminuir o nariz, ajeitar, entendeu? Trocar a blusa. Sem pregar com a camisa da Argentina. Sabe? Mas é o que eu
Quando eu chegar para o Senhor, eu falo, Senhor, olha, isso aqui está ao meu alcance. Procurei fazer de todo o coração. Eu imagino que trabalhando para o Senhor, algum tipo de galardão vou ter, não sei qual. Mas eu entendo pela Bíblia, a Bíblia é muito clara, pregando semanalmente, ajudando as pessoas, orando, não vai ter detrimento. Não vou passar vergonha diante do Senhor. Chegar lá com uma obra que a Bíblia indica para fazer, uma obra verdadeira, uma obra real. Temos que entender isso. Amém? Deixa eu tomar um gole de água. Vamos no outro texto clássico. 1 Coríntios 9. Esse aqui eu explorei menos na igreja. Versículo 16. Olha que interessante. Paulo falando. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Olha que interessante. Paulo, veja, coitado do irmão Maurício perto de Paulo, né? Olha a mediocridade. Eu já acabei de falar que acho que vou ter um galardão lá. Alguma coisinha. Já é o gloriar-se. Paulo já veio e falou, olha, se eu prego o Evangelho, eu não tenho de quem me gloriar. Desmontou a teologia do irmão Maurício. Uma frase. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Que Paulo fala. Paulo tinha esse queimor no coração. E aí, o versículo 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Opa! Entrou um fator novo. O que Paulo fala? Olha, é de mim se não pregar o Evangelho. Então eu não tenho que me gloriar em nada de pregar o Evangelho. Havia algo em Paulo que ele sabia que tinha que pregar o Evangelho. Para ele era uma obrigação. Só que aí ele traz um fator novo no 17. Mas se eu faço de boa mente, vou ter prêmio. Se eu faço de boa vontade, vou ter prêmio. Percebe o coração? Coração na Bíblia aponta para a mente. A mente na Bíblia é também chamada de coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se eu prego o Evangelho de boa mente, terei prêmio. Simples, não precisa nenhuma ferramenta hermenêutica para interpretar isso aqui. O que Paulo está querendo dizer é super simples, super claro. Olha, se eu faço de boa vontade, de boa mente, vou ter prêmio. Eu não tenho a opção de pregar o Evangelho ou não. Eu tenho que pregar. É a obrigação do cristão. Agora, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Porque veja, gente, nesse texto ele pode estar até falando dele, mas outros textos na Bíblia falam que a obrigação do cristão é pregar o Evangelho. Se você não está fazendo isso, você está sendo rebelde à palavra de Deus, está sendo desobediente e está parecendo, sabe o quê? Um bode que fez permanente. Porque ovelha prega o Evangelho, sempre que tem uma oportunidade. Ovelha ora com os outros, ovelha é luz do mundo e sal da terra. Essa é a verdade bíblica. E aí o texto continua. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Veja, vários intérpretes entendem o quê? Que Paulo está dizendo o seguinte aqui, se eu prego o Evangelho de má vontade, eu só tenho a vida eterna. Se alguém edificar com madeira, feno e palha, essa obra queimará. Ele vai sofrer detrimento, mas o tal será salvo, como pelo fogo. Ah, você prega o Evangelho de má vontade? Tem a vida eterna. Percebe que está em jogo aqui? Aqui existe um prêmio em jogo. E qual que é a credencial desse prêmio? Pregar o Evangelho de boa vontade ou não? Simples assim. Não existe nenhuma ferramenta hermenêutica para colocar aqui no texto. Não existe outra interpretação viável. Não tem nenhuma discussão aqui.
O texto não deixa parâmetro para nenhum tipo de discussão. E aí o texto continua. Versículo 18. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, ponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho? Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Olha o servo aqui. O que Paulo fala? Que ele era livre para fazer o que ele queria. Para com todos. Mas ele se fez servo de todos. Para quê? Para ganhar mais almas. Gente, vou falar uma coisa para você. Nossa soteriologia é calvinista. Moleza. Moleza. Eu já fui arminiano. Eu achava que a pessoa tinha que converter na machadada. Era na metralhadora, era no AR-15. Era na antiaérea. Amarrava o cara de granada e puxava o negócio e jogava o pino no chão. Quando eu entendi que a Bíblia mostra que é Deus que salva, moleza, meu papel é só compartilhar o Evangelho. Agora, vocês concordam que é uma matemática? Se eu compartilhar com mais gente, a chance de eu cruzar eleitos é muito maior e vou ganhar muito mais gente? É matemática. Vocês concordam que Deus, na sua bondade, na sua soberania, Ele percebe com que mente que a gente faz as coisas? E Ele é o Deus galardoador daqueles que o buscam. Ele alinha as coisas, nós vamos ver sobre a questão do ganhador de almas, é coisa importante para Deus. Mas esse vai chegar lá e falar, Senhor, mas eu não ganhei alma, foi o Senhor. Filho, mas no meu reino é assim, realmente. Eu na eternidade passada escolhi ele, coloquei o nome dele no livro da vida, escrevi a vida dele, só que soberanamente eu escolhi que você ia evangelizar para ele. E vou te dar galardão. Mas realmente, filho, a obra toda é minha. Porque você podia pregar até o joelho dobrar no chão. Que não ia acontecer nada se não fosse o meu poder regenerador salvando ele. Mas eu, na minha soberania, na minha bondade, escolhi te premiar por isso. Eu estou parafraseando tudo isso, juntando textos bíblicos. Essa é a bondade de Deus. E aí o texto continua. Olha que interessante. Versículo 20. E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo está falando aqui, gente, falar uma coisa para vocês. A gente não pode converter as pessoas na porrada. Mas a gente não pode desprezar o chamado evangelismo criativo. Não pode. O criador do evangelismo criativo foi Paulo. Fiz-me judeu para com os judeus. Você é corintiano, gosta de futebol? Vamos falar de futebol. Você gosta de Fórmula 1? Vamos falar de Fórmula 1. Só que na primeira brecha eu vou dar uma solada no seu peito. E eu vou entrar com o evangelho de um jeito. Na verdade, eu estou aqui igual um predador do seu lado. Eu estou aqui do seu lado esperando dar uma brecha. A hora que você der uma deixa, eu prego o evangelho. Mas enquanto isso, nós vamos falar do Corinthians, do Palmeiras, da pescaria. Não vamos falar de pecado. Mas eu vou ter um jogo de cintura e entender que eu estou falando com alguém que não é assim. Mas na primeira brecha eu vou pregar o evangelho. Evangelismo criativo. Não tem nenhum problema fazer um teatro numa praça, apresentar a obra da cruz do Calvário, desde que você pregue o evangelho. Falando o quê? Que nós somos pecadores, que esse pecado nos afasta de Deus, que esse pecado de todos os homens nos torna inimigos de Deus, e ao sermos inimigos de Deus por causa desse pecado, nós vamos passar eternamente no inferno. Porém, o Evangelho, a boa nova é que Deus nos amou, mandando Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E deixa o Espírito Santo fazer um trabalho que só Ele pode fazer. Tem problema sair dançando nas praças? Não. Tem problema de você usar uma escola de futebol para pregar o Evangelho? Não.
Tem problema, por exemplo, você ter um grupo para-eclesiástico, por exemplo, que um grupo conhecido nosso, que nem o Montanhistas de Cristo, para usar o esporte, o ciclismo, a escalada, o montanhismo, para ser uma porta de abrir o evangelho, não tem problema. O problema é quando eu quero transformar o evangelismo criativo em culto. Mas eu sou super a favor do evangelismo. Eu, por exemplo, se eu vou pregar, meu filho já viu, acho que deve falar, nossa, meu pai é louco, né? Que ainda vem com umas gírias de 30 anos atrás. Mas você já viu pregando usando um monte de gíria, umas palavras todas esquisitas? O cara fala, nossa, nem parece aquele pastor lá. Vou gravar, mandar para os irmãos da igreja ver. Mas é que eu entro na do cara e vou falar, fiz de louco para ganhar os loucos. Tem problema nenhum. Remover a barreira, eu, na verdade, nem falo que sou pastor, porque o cara não tem uma barreira. Mas eu fico tentando o tempo todo uma brecha para falar de Deus, o tempo todo. Fico que nem um cachorro perdigueiro em volta do dono. Essa raça não é muito tão conhecida hoje no Brasil, o perdigueiro. Ele tem duas coisas que ele é obcecado. Uma é o dono dele, a outra é a caça que ele vai pegar. Eu fico igual um perdigueiro. Deu mole, eu falo das coisas de Deus. Porque é a minha obrigação. É o que tem que ser feito. O camarada vai lá para o alto da montanha, não ouve uma coisa sobre Deus. Na verdade, os caras vão oferecer, capaz, eu nunca vi assim, vão oferecer um baseado para o cara. Pô, eu sou boca de Deus ali, eu sou embaixador de Cristo ali. Não tem outra pessoa em volta para Deus usar, sou eu que estou lá. Ainda mais sabendo, posso estar com um Paulo na minha frente. Imagina, a gente não tem entendimento da eleição. Eleição é o seguinte, imagina um jogo de sinuca. Aquele jogo que tem as par, a ímpar e a bola 8. Eleição mais ou menos é assim, é uma mesa cheia de bola 8. Onde toda a beirada da mesa é só caçapa. E se você empurrar as bolas com a mão, cai tudo. Isso é eleição. Todas as bolas 8 caem. A caçapa é automática, a bola vai na direção, ela muda. Gente, já está o resultado na mão, acabou o sofrimento. Antigamente a gente se sentia culpado quando levava alguém para a igreja, uma pessoa não queria ir para a igreja. Porque a gente achava que o problema estava com a gente. Quando eu entendi a eleição, eu não me sinto mais culpado. Porque eu sei que se aquele camarada é eleito, até o convite negado de ir para a igreja, vai ser usado na salvação dele. Até o convite, eu falar para ele de Jesus e não aconteceu nada, vai ser edificação do edifício vivo. Um planta, outro rega, outro colhe. Eu, Paulo, pus o fundamento. Apolo regou, Pedro colheu. Parafraseando. Até quando o cara nega o evangelho, aquela pregação minha vai ter galardão, se eu fizer de boa mente. E se ele for eleito, vai cair. É muito mais tranquilo. Ó, saiu todo o peso. Não tenho mais preocupação nenhuma. Basta anunciar o evangelho, basta orar com a pessoa. E deixa aquele que tem poder para salvar, fazer o seu ministério. Nós somos cooperadores. E aí o texto continua. 21. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Aqui Paulo fala dos gentios, os não-judeus. E aí continua. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Olha que interessante. Paulo fazia de tudo por causa do Evangelho, a obra de Deus. Agora, o que me chama a atenção, esse é um ponto que a gente tem que pensar. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo traz aqui uma figura. A figura do atleta olímpico.
que está correndo no estádio. Todo mundo está correndo pelo prêmio. Mas no caso do estádio, só um leva. Aí Paulo dá o seguinte conselho, no final do versículo: correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está dando conselho, gente, faz que nem um atleta. Eles correm para alcançar o prêmio. Mas só um alcança. Mas você vai correr para alcançar o prêmio, mas aquele já dá como um fato. Correr dessa maneira, com esforço, que só um ganha. Mas ele já dá o resultado de tal maneira que o alcanceis, é um fato. Correu de boa mente, sabendo que era aquilo que tinha que ser feito, tem prêmio. E olha o 25, aqui entra a coisa que a gente não gosta de falar. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Paulo vai usar aqui a figura do lutador. Ele primeiro usa a figura do atleta, a dedicação que o atleta tem, porque ele sabe que só um ganha. Aí ele vem com a figura do lutador, do guerreiro, mostrando que ele tudo se abstém. O que? Disciplina pessoal. Aqui é o maioria do problema das pessoas. As pessoas não têm a disciplina necessária para fazer a obra de Deus. Numa boa, a pessoa não tem a disciplina necessária para orar todo dia, ler a Bíblia todo dia e vir para a igreja 2 vezes por semana e evangelizar quem está na frente. Misericórdia, pedir para fazer a obra de Deus. Sabe por que não tem essa disciplina necessária? Porque está deixando sua mente se ocupar com aquilo que não é pão. Está correndo atrás de riqueza humana, que o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem destrói. Se a pessoa tivesse de fato o foco de que ela está trabalhando com uma coroa incorruptível, ela faria tudo como o Paulo está falando aqui. Vocês acham que é fácil falar numa boa e... ai de mim se não pregar o evangelho. Mas tem vezes que eu não estou 100% para montar as palavras. Não é toda hora uma metralhadora. Tem vezes que você está cansado para pregar. Mas eu entendo que eu tenho uma obrigação de pregar o evangelho. Aí eu vou, faço. E chega aqui, Deus capacita, derrama as palavras, a coisa flui. Sabe? Tem vezes que você não está afim de ler a Bíblia. Mas você lê porque precisa se encher na palavra. Tem vezes que você não está afim de orar, mas você ora porque é o correto a fazer. Tem vezes que você às vezes não está afim de falar de Deus para a pessoa. Mas você vai lá e fala. Mas olha que interessante, vamos continuar no versículo 25, vou reler. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ponto e vírgula, continua a ideia. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Quem está falando aqui da coroa Estefanos? Aquela coroa de louros que o atleta olímpico ganhava. O que ele está dizendo? A coroa que esse lutador ganha, provavelmente é um lutador de luta greco-romana, e a coroa que esse corredor ganha, ela vai perecer. Mas nós estamos correndo para ganhar uma coroa que não perece. Ela é incorruptível. Olha que legal. Paulo está dando incentivo. Por isso que na Bíblia fala, o exercício físico é de pouco proveito. Não está falando para você não fazer exercício físico. Mas está falando que aquele proveito é só para o seu corpo, aquele momento. Mas que vai ficar mesmo as disciplinas espirituais. É o reino. E aí Paulo continua, versículo 26. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Paulo não dava tiro para todo lado. Paulo sabia o que estava buscando. Ai de mim se não pregar o evangelho. Fiz-me judeu para com os judeus, fiz-me de gentil para com os gentios, fiz-me de louco com os loucos, fiz-me de sábio com os sábios. Ai de mim se não pregar o evangelho, não corria de qualquer maneira. Paulo edificava a igreja, Paulo nomeava presbíteros, Paulo identificava, trabalhava na doutrina, Paulo tinha um ministério incansável de oração. Ele não corria sem alvo. Gente, vida tem que ter alvo, vida tem que ter foco.
Como dizia uma pequena jovem de alguns poucos anos, uma meninota, que deve ter ouvido essa frase de alguém, o nome dela é Leandra, para alguma coisa você vai viver intensamente. Grande sabedoria dessa menininha, que hoje é uma mulher feita, tá, se bobear casada, tudo. Para alguma coisa você vai viver intensamente. E aí o que acontece? Assim combato, não como batendo no ar. O que acontece o golpe no ar? O golpe no ar é aquele golpe que não tem alvo, que não é certeiro. Aquilo, primeira coisa, não surte efeito. Segunda coisa, desgasta o atleta. Terceira coisa, expõe o atleta ao contra-ataque. Sair batendo no ar não adianta nada. Novamente, Paulo sabia o que estava fazendo. Paulo está falando o seguinte: a mesma disciplina que o corredor tinha, a mesma disciplina que o lutador tinha, eu tenho. E eu estou fazendo a mesma corrida, o mesmo combate, mas não sem alvo. Meu alvo é o reino. Não batendo de qualquer maneira. Eu tenho estratégias corretas em Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas e de tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. É isso que Paulo fala. E aí ele termina fechando com chave de ouro. Isso ninguém quer. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha o que Paulo está falando aqui. Que se ele não fizesse a obra de Deus corretamente, de boamente, ele seria reprovado no tribunal de Cristo. Vamos interpretar isso aqui corretamente pela Bíblia. Uma vez salvo, sempre salvo. Então Paulo não está dizendo aqui que perderia a salvação. Então do que ele está falando? Do que nós vemos no outro texto. Se alguém edificar com ouro, prata, pedras preciosas, receberá prêmio. Mas se a obra de alguém queimar, com o quê? Com feno, palha e madeira, sofrerá detrimento. O que é detrimento? É ser reprovado. Os dois textos estão ligados. Agora, qual que é o problema? O problema está no começo do versículo 27. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ninguém quer. Eu quero agradar o meu corpo. Eu quero fazer minhas viagens, eu quero reformar minha casa, eu quero trocar meu carro, quero comprar roupa boa. Eu quero viver a vida segundo aquilo que me importa. Na verdade, não sou eu que sirvo a Deus, eu me sirvo de Deus. Eu estou aqui para consumir. Bíblia, acorda, século 21. A vida é curta. Você vai me dizer que você vai perder esse seu tempo, você tem 55 anos, vai viver mais quanto? 20? 25, se Deus der saúde até os 80, você vai me dizer que você vai perder 20 anos da sua vida correndo atrás desse livro, mas você está louco, Bíblia. Você mesmo já não está me falando, Bíblia, que você é uma vez salvo, sempre salvo? Deixa disso, cara, você está maluco. Não, pastor está querendo ser santo demais. Olha, irmão, cuidado que o diabo está querendo ter. Não, pastor, vê o diabo em tudo. Nós esquecemos o sentido da palavra santidade e consagração. Isso eu vou entrar nas próximas palavras. Nossa igreja brasileira do século XXI pode ser reformado, pode ser pentecostal, pode ser pentecostólico, batisteriano do último dia dos santos, renovado. Não tem consagração. Não tem consagração, não é íntegro para com Deus. Nós vamos ver isso aí junto, nas próximas palavras. E um dos motivos que não é íntimo e íntegro para com Deus, 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Esse é o grande problema. Ninguém quer subjugar o corpo. Ninguém quer reduzir as suas vontades, o seu plano de vida, o seu projeto de vida, seus sonhos,
colocar em segundo plano e colocar o reino de Deus em primeiro. Vou dizer uma coisa para vocês, gente. Vocês sabem, ó, eu pedalo, eu vou para a montanha, eu ouço palavra, eu vou dar caminhada aqui. Gente, vivo uma vida super boa. Não sou rico, mas vivo uma vida de rei. Mas o foco é o evangelho, o foco é a pregação. O que mantém no caminho é fazer a obra de Deus. O que mantém no caminho é servir a igreja. A melhor coisa que tem do mundo. Bicicleta nenhuma tem graça se Deus não estiver comigo. Montanha nenhuma tem graça se Deus não estiver comigo. Porque o dia vai virar posse. Me deu trelelê. Fica assim, não consegue, entendeu? Para falar tem que direitar a boca, vou voltar. A gente é presunçoso. A gente só está focado no nosso conforto pessoal. Só olha para o nosso próprio umbigo. Como é que vai reduzir a servidão? Se o meu projeto de vida é servir a mim mesmo. Se eu não entendi que eu fui comprado por Deus a um preço caro. Se eu não entendi que eu sou um upereta, um uperetes. Eu sou aquele tipo de escravo acorrentado numa galera que vai afundar. E quando ela afundar, eu vou conseguir quebrar a corrente. E meu cérebro vai ficar ainda 2 minutos vivo, com o pulmão cheio de água, sem conseguir respirar. Até que o oxigênio chegar de parar e eu vou morrer sufocado. Essa é a nossa situação. Se você não tiver esse foco, já está desqualificado. Glória a Deus que o Senhor criou salvação por graça. E não por obras, para que ninguém se glorie. Mas glória a Deus, aí eu fico nesse time. Que Deus nos deu um incentivo. Deus nos deu a oportunidade de uma tranqueira que nem eu, fazer a obra de Deus e ainda vai dar prêmio. Que nós possamos realmente juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não come e o ladrão não rouba. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo, primeiramente, Senhor, perdão de nossas falhas, perdão do nosso egoísmo, perdão porque muitas vezes nos esquecemos da Tua obra. Senhor, que nós possamos realmente ter uma mudança em nossa vida, que nós possamos ter um coração íntegro a Ti, que possamos de uma maneira simples estar Te servindo em todos os momentos, que possamos viver a nossa vida comum, no nosso dia a dia comum, como verdadeiros servos de Deus, que possamos ser um ministro em tempo integral, que possamos ser um evangelista em tempo integral, que possamos compreender que o ministério cristão, ele é, na verdade, um estilo de vida, vivido diariamente, de minuto a minuto, de lugar em lugar, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Próxima palavra vamos continuar falando sobre coração, falando sobre essas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida e que nós possamos sair realmente com o coração inclinado para as coisas de Deus. Deus abençoe.